Graça e paz, irmãos. É uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui nessa live para poder aprender um pouco da palavra do Senhor e compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Bom, nessa noite, então, nós vamos meditar na palavra do Senhor que está lá no livro de Josué, no capítulo 1. E nós vamos então orar, fazer uma oração ao Senhor para que Ele nos dê graça, para que Ele conduza as nossas vidas, conduza também essa palavra nessa noite, porque todas as coisas são dEle, né? E dEle também vem. Então, que o Senhor possa abençoar você que está aí conosco, né, nessa live, a você que está aí disposto a ouvir a palavra do Senhor, a aprender comigo nessa noite, né? Aprender com o Senhor. Bom, vamos orar então ao Senhor, né? Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, para aprender de Ti, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, que ela venha, Senhor, falar com cada um de nós, que ela venha, Senhor, de encontro, ó Pai, aos nossos corações, não para trazer aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, ó Pai, que precisamos. Sê conosco, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a cada vida que se dispôs a estar na Tua presença para aprender a Tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, usa a minha voz, Senhor, para falar ao Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Então, como eu disse, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Josué. Então, Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos. A palavra do Senhor é maravilhosa e traz para nós ensinamento, traz para nós vida. Bom, Josué, então, significa, né, Deus é a salvação. E ele foi escolhido pelo Senhor, né, para poder liderar o povo após a morte de Moisés, como nós lemos aqui. E essa escolha, irmãos, não foi uma escolha aleatória. Não foi por acaso que o Senhor escolheu a Josué. E nem foi tampouco merecida. Bom, nós temos que saber, lembrar quem é Josué. Né? Não apenas o significado do seu nome, mas quem é Josué.
Josué, então, ele era um servo de Moisés, né? Ele seguia sempre Moisés, sempre andava com Moisés, e ali ele estava sempre aprendendo. E isso é muito importante, irmãos. E outra coisa, Josué, antes de tudo isso, antes dele ser servo de Moisés, ele era um escravo também lá no Egito, né? Mas ele aprendia. E isso me fala sobre humildade. Nós temos a humildade de aprender aquilo que nós ainda não sabemos, né? De não ter arrogância, de saber e reconhecer que há pessoas que entendem mais que nós, há pessoas que sabem mais que nós. E nós não devemos, de forma alguma, recusar esse aprendizado, principalmente, irmãos, com relação à palavra. Nós temos tantos homens abençoados, né, com os quais nós podemos aprender na nossa igreja, né? Eu posso citar o pastor Pedro, posso citar o irmão João, o irmão Alex, né, o irmão Martinelli, tantos irmãos que têm tanto a nos ensinar, que nós possamos ter sempre humildade para aprender, né, da palavra do Senhor, que Deus usa esses homens para nos ensinar. Bom, então Josué era esse homem que era escravo, que era servo de Moisés, e um homem também que foi enviado à terra para espiar a terra prometida. E foi somente ele e Caleb que voltaram, né, com o relatório positivo, dizendo que eles iriam sim conseguir, né, conquistar aquela terra. E isso me fala sobre a fé de Josué, mesmo diante das dificuldades. Isso já mostra que ele era um homem de fé, porque ele viu, né, os gigantes, ele viu os frutos daquela terra, assim como todos os homens, né, os outros espias. Os outros espias disseram que era impossível, porque aqueles homens iam esmagá-los como gafanhotos, mas Josué levou uma palavra de positiva, uma palavra de incentivo ali para Moisés, dizendo: não, nós vamos conseguir. E isso é muito importante que nós tenhamos, irmãos. Fé diante das adversidades, fé diante das dificuldades, né? Se nós tivermos fé diante das coisas fáceis, diante das coisas boas, que fé que nós estamos tendo? Né? É a fé realmente? Porque a fé é uma convicção de coisas que nós ainda não observamos, coisas que ainda nós não vemos, né? Então a fé é ver o impossível acontecer diante da adversidade. Bom, o que mais que nós podemos aprender com Josué? A palavra do Senhor, então, ela vai iniciar, né, dizendo quem era ele, e vai falar, irmãos, nesses 9 versículos que nós lemos, o Senhor fala 3 vezes com Josué: esforça-te, ser corajoso, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, ser muito corajoso, né? Então o Senhor já estava aqui advertindo a Josué e nos advertindo sobre as adversidades que ele ainda iria enfrentar, sobre as dificuldades que ele ainda iria enfrentar, né? Josué, então, ele vai passar por momentos difíceis, porque ele tem que enfrentar grandes batalhas para que o povo possa herdar a terra. E há uma responsabilidade muito grande sobre a vida de Josué, porque Deus fala com ele: ser forte e muito corajoso, porque você fará com que esse povo herde a terra. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Nós podemos aprender que o propósito em nossas vidas, a bênção em nossas vidas, ela não é apenas para nos abençoar, mas é para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Eu entendo que o Senhor, Ele usa nossas vidas, Ele nos traz bênçãos para que nós possamos abençoar outras pessoas. Talvez nós temos pouco, mas nós podemos ainda assim abençoar vidas. E não digo pouco de dinheiro. Às vezes, talvez nós temos até pouco conhecimento da palavra, mas nós podemos sim, irmãos, abençoar a vida das pessoas. Nós podemos sim fazer uma oração pelas pessoas. Nós podemos sim falar de Jesus para as pessoas. Muitos se escondem no pouco conhecimento, talvez, da Bíblia, né? Muitos acham que não conhecem tanto a palavra para que Deus possa usar para abençoar a vida de alguém. Mas isso não é uma verdade, irmãos.
porque o Senhor, Ele é que fala através de nós. Quem somos nós? Quem somos nós para poder falar da palavra do Senhor? Se não fosse o Espírito Santo de Deus que nos dá o entendimento e que usa nossas vidas, nós nada poderíamos fazer. Mas quando nós nos dispomos na presença do Senhor, quando nós nos colocamos na brecha, o Senhor usa nossas vidas e abençoa a vida das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas vão precisar sim de um auxílio, né, financeiro. Muitas vezes as pessoas vão precisar de um alimento. Mas, irmãos, creiam que na maioria das vezes as pessoas precisam de palavra. As pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus, porque estão tão tristes, estão tão angustiadas, né? Então que o nosso propósito, irmãos, seja também abençoar a vida das pessoas. Que quando Deus abençoar as nossas vidas, nós possamos também lembrar dos nossos irmãos, lembrar das pessoas, né, que estão ao nosso redor, que precisam ser libertas, que precisam conhecer a Jesus como nós conhecemos. Bom, Josué então, ele vai passar por muitas lutas, muitas batalhas reais, né, batalhas literais, para poder conquistar a terra prometida. A primeira, talvez, grande luta que Josué vai enfrentar não é nem entrar na cidade de Jericó, mas a primeira adversidade é transpor o Jordão, né? Logo de cara, ele tem um rio caudaloso, um rio grande e largo para atravessar junto com o povo. E ali, então, o Senhor ordena a Josué, né, que diga ao povo para marchar. E quando o povo coloca ali os pés, né, a arca do Senhor, os levitas colocam os pés ali na água, então o rio, as águas param, né? E eles conseguem atravessar ali com os pés secos. Mas o que chama a minha atenção, irmãos, com relação a Josué, é algo que nós devemos fazer. Todas as vezes que Josué tem algo a fazer, tem um lugar para poder conquistar uma cidade, a Bíblia diz, e Josué se levantou de madrugada. E Josué se levantou de madrugada, né? Então Josué, ele tem uma disposição que nós podemos perceber, uma disposição na presença do Senhor, irmãos. Então que nós também possamos ter disposição na presença do Senhor, para fazer, irmãos, para orar, para buscar ao Senhor, para fazer aquilo que agrada a Deus, né? E o que mais também eu posso aprender com Josué, irmãos, com essa palavra que o Senhor, né, trouxe para nós nessa noite. Josué, irmãos, como eu disse aqui no início, ele não foi escolhido de forma imerecida. E o Senhor em todo tempo diz para ele se esforçar. E o que eu quero dizer com isso? Você que está, né, me assistindo nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, se você tem um sonho, se você tem um desejo no seu coração, o Senhor não vai te dar de mão beijada, digamos assim. O Senhor, ele vai te dizer as palavras que ele diz para Josué. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Josué, ele foi o líder, mas ele trabalhou para ser o líder. Ele aprendeu com Moisés. Ele era um homem de fé. Ele era um homem diferenciado entre os homens daquela época. Não foi uma liderança imerecida. Deus sabia por que estava escolhendo Josué. Às vezes os cristãos, né, nós cristãos, achamos que por sermos cristãos, o Senhor, ele vai nos dar mais do que dá aos outros. Que nós vamos conseguir mais coisas do que os outros conseguem. Nós, por sermos cristãos, vamos conseguir mais coisas do que os ímpios. Mas o Senhor, irmãos, ele não é injusto. Ele não é injusto. A palavra do Senhor diz que o sol nasce para todos. Ele é justo, irmãos. E se nós não nos esforçarmos, se nós não buscarmos, ele não vai nos abençoar. Né? Eu lembro sempre que o pastor Moreira, né, ele dizia isso.
para os irmãos que prestavam vestibular naquela época. Ele dizia: você acha que o ímpio estuda e você não estuda? Você acha que quem vai passar no vestibular? O ímpio ou você? Né, irmãos? Então, nós temos que buscar. Nós temos que nos esmerar, irmãos. Fazer sempre o melhor. Entregar sempre o melhor. A palavra diz que tudo quanto nós fizermos, que nós temos que fazer como se fosse para Deus. Todas as coisas. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite. De nos esforçar, de buscar. E, irmãos, não só para as coisas deste mundo. Porque isso tudo aqui passa, irmãos. Essas bênçãos aqui materiais, elas passam, elas perecem. Mas que nós possamos buscar realmente o verdadeiro tesouro. E com esse empenho, nos esforçando. Com essa força, buscando de madrugada. O verdadeiro tesouro, irmãos, aquele que não perece. Aquele que a traça não pode corroer, a ferrugem não pode corroer. Que o nosso esforço, o nosso empenho, seja em buscar o Senhor em todo o tempo. Nos esforçando, nos levantando de madrugada. Buscando uma fé inabalável na presença do Senhor. Que não nos faça desviar. Que não permita que nós desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra do Senhor é poder. A palavra do Senhor, ela tem tudo que nós precisamos para vencer. Para vencer e alcançar a coroa que nos está guardada, está reservada para nós. Então, que você fique com essa palavra no seu coração. Eu creio que, assim como o Senhor falou comigo, Ele falou com você nessa noite através da vida de Josué. Então, esmere-se, busque, esforça-te. Não espere que as coisas caiam no seu colo, mas corra atrás, busque. E busque principalmente ser um cristão que conhece a palavra do Senhor, irmãos. Ser um cristão que entende a palavra do Senhor. Para que o Senhor, como eu disse aqui, ao te abençoar, você também possa abençoar vidas. Abençoar com a palavra do Senhor. Levando a salvação, a palavra de salvação, de libertação para as pessoas. Em nome de Jesus, irmãos. Bom, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. E eu desejo que o Senhor Deus continue falando com você. Né? Eu sempre digo isso, que você continue lendo a palavra. Né? Essa palavra que foi ministrada hoje, Josué capítulo 1. Leia essa palavra na sua casa. Medite na palavra do Senhor. Peça a Deus que continue falando ao seu coração. Né? Nesse momento em que nós estamos apenas com semana, porque são 2 dias de cultos, mas nós estamos, né, dividiu, né, os irmãos nesses horários. Busque o Senhor na sua casa com a sua família. Ore ao Senhor, faça, né, uma oração, leia a palavra do Senhor com seus filhos, cante um louvor ao Senhor, né, e busque mais mesmo, busque conhecer mais do Senhor, para que nós não venhamos perecer por falta de conhecimento, né? Mas que nós possamos estar sempre, irmãos, buscando o Senhor e aprendendo com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, cubra os irmãos com chuva de bênçãos, né? E possa continuar realmente falando em cada coração. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor. E obrigada, pastor, por essa oportunidade, né? Que Deus continue abençoando a vida do pastor Pedro, continue, né, dando saúde, dando força e livrando de todo o mal. Amém, irmãos. Deus abençoe.